Paz do Senhor a todos, estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez para trazer a palavra de Deus diretamente do coração do nosso Senhor para o seu coração. Eu, o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, com o nosso coração aqui disponibilizados para sermos usados pelo Espírito Santo. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui alegres, por mais uma vez poder aqui estar compartilhando da palavra de Deus, e oramos já em nome de Jesus para que essa palavra alcance teu coração, chegue em teu coração e você receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, já deixamos aqui o aviso, siga nosso canal, é Tempo da Verdade, curta, compartilhe, envie para seus familiares, para os seus entes queridos, nos grupos da família, porque é a palavra de Deus revelada para o seu coração. Vamos iniciar, Amém. pastor? Amém, querido. Eu quero fazer a leitura aqui de uma palavra, quero me utilizar dela em João capítulo 8, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículo de número 32 a seguir, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Amém? Amém. Esta é a palavra que iremos aqui nos utilizar para transmitir aqui essa mensagem. Essa palavra aqui é muito importante para todos nós, porque ela fala da verdadeira liberdade em Cristo, liberdade da escravidão. E Jesus, aqui estamos dentro de um contexto onde Jesus estava falando com os judeus. E os judeus, eles tinham dentro deles se gloriavam como orgulho, se gloriavam por serem descendentes de Abraão, um grande amigo de Deus, um grande homem de Deus, nosso pai da fé, E Jesus estava dizendo para eles que eles tinham que primeiramente conhecer a verdade. Aqueles que estavam crendo nele, ele disse assim, se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, aconteceu assim, que quando Jesus fala que eles tinham que conhecer a verdade ia libertar eles, eles responderam para Jesus dizendo: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então aqui, os judeus estavam se gloriando, argumentando o quê? Que eles eram livres, que nunca serviram a ninguém e que eles eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Então Jesus respondeu e disse para eles, em verdade, Jesus enfatizou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho permanece para sempre, o filho fica para sempre. Então olha bem, eles tinham essa presunção, eles se gloriavam, por serem descendentes de Abraão, mas eles eram escravos por aquilo que eles faziam, por aquilo que eles eram. Eles eram pecadores e Cristo estava propondo
a palavra deles, para eles receberem a palavra dele para eles serem libertos dessa escravidão, né, dos pecados deles, daquilo que prendia eles, daquilo que escravizava eles, mas eles não viam, porque havia neles o quê? Uma presunção, né, um orgulho, vamos dizer, de se gloriavam de ser o quê? Descendentes, ser filhos de Abraão. E isso também não é diferente, né, hoje no meio do cristianismo geral, vamos dizer, atual, né, independente de qual denominação. Muitos usam desse legalismo, desse método, ou desse mecanismo de legalismo, para dizer que é livre, para dizer que é salvo, para dizer que está tudo bem, né? Existe uma presunção aí. Muitas das vezes a gente não está ouvindo a verdade, a gente não está recebendo a verdade, não está querendo ser purificado pela verdade, lavado pela palavra de Deus, mudado pela palavra de Deus, e não estamos conhecendo a verdade para a verdade nos libertar, e muitas das vezes estamos o quê? Usando de uma presunção religiosa, de uma presunção de sermos cristãos ou professos cristãos, né? Mas na verdade isso muitas das vezes não se passa apenas de uma presunção, não de uma realidade, de uma operação de Deus na nossa vida. Existe aqui um ponto que Jesus colocou. Jesus, como eu falei aqui, Jesus estava falando aqui com os judeus, e eles tinham essa presunção, e aí quando alguns começaram a crer em Jesus, Jesus já foi logo na fonte do problema deles, e Jesus falou o seguinte: vocês estão crendo em mim. Então é lá no versículo 30 e 31, diz assim: disseram-lhe eles essas coisas, e disse-lhes ele essas coisas, e muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês aprenderem de mim, se vocês ouvirem a mim, se vocês receberem de mim, vocês vão ser meus discípulos, vocês vão aprender de mim, vocês vão comer de mim, vocês vão participar de mim, né? E vocês vão conhecer a verdade, o que é verdadeiro, e a verdade vai libertar vocês de toda escravidão, até libertar de vocês mesmos, né? Da natureza de vocês, dos desejos de vocês, dos desejos ocultos de vocês, da fragilidade de vocês, das limitações de vocês. Então, vocês irão conhecer a verdade, e a verdade libertará vocês. Mas aí entrou a presunção dos judeus, e por eles serem descendentes de Abraão, ser filhos de Abraão, e disseram então para Jesus, mas eles já estavam crendo em Jesus. Preste bem atenção a isso, porque muita gente já está em um certo nível de crendo, mas não está aprendendo, não está deixando Deus fazer, não está recebendo aquilo que pode mudar a sua vida, aquilo que pode libertar a tua vida. Então, os judeus estavam crendo, mas eles não estavam querendo a mudança na sua vida, aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa acontecer dentro de nós. Então, começaram a usar dessa presunção, né? E aí responderam: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, e como podes dizer tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então Jesus sabia que eles faziam o quê? Eles cometiam pecado. Agora diga uma coisa: quantos cristãos que vivem na prática do pecado? Professam uma fé, mas estão o quê? Com uma presunção que são cristãos, mas são presos pelo pecado. A palavra de Deus fala que se tu és vencido por alguma coisa, se torna o quê? Escravo por aquilo que tu fosse vencido. Se o pecado te domina, se o pecado te vence, tu és um escravo dele. E o que Jesus estava falando para eles, que eles cometiam pecados e eles eram escravos do pecado. Então eles tinham que conhecer a verdade, para a verdade de Jesus libertar eles do pecado deles, da escravidão deles. Jesus estava querendo proporcionar uma liberdade para eles, mas a presunção deles
estava limitando eles a ver o problema deles. Orgulho, né? O orgulho deles estava limitando eles de conhecer a fragilidade deles. Então, é isso que Jesus está falando aqui. E aí ele falou assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O que ele falou? Um servo, um escravo nunca vai poder ficar, não vai ter uma permanência na casa, não vai ter uma permanência em Deus. Um escravo, se você professa uma fé cristã, mas você é um escravo do pecado, é escravo disso, daquilo, você não busca em Deus uma legítima libertação, né? uma liberdade dentro do teu ser, né? Você não busca isso em Deus, você não vai poder para sempre ficar em casa, ou no sentido figurativo, a casa, quer dizer, a presença de Deus, no ambiente de Deus, em comunhão com Deus. Por quê? Você vai ser um escravo, você vai ser, aquilo que te prende vai ser teu dono, vai te dominar, e você vai ficar preso por aquilo ali. E Jesus está te chamando para o quê? Para uma liberdade, para que você, como um filho, fique para sempre. O filho, ele fica para sempre em casa, o escravo não pode ficar. Então o que Jesus está propondo é uma liberdade que os filhos de Deus recebem como privilégio, para poder o quê? Ficar em Deus, ficar com Deus, ser membros genuínos da família de Deus. Então isso é muito mais do que uma religião, isso é muito mais do que usar de uma presunção religiosa, uma presunção tradicional, né? E deixar essa oportunidade tão grandiosa, tão maravilhosa de ter a liberdade que Cristo veio nos libertar, ter a liberdade que Cristo veio nos dar. Ele nos dá a liberdade, Ele veio dar a liberdade, Ele veio livrar nós de toda a escravidão, mas é necessário nós reconhecer que nós precisamos dessa liberdade, precisamos buscar nele essa liberdade, precisamos conhecer a verdade, para a verdade nos libertar. Quem é a verdade? A verdade é Ele. A verdade não é você, a verdade não é eu, a verdade é Ele, e eu tenho que conhecer Ele, para a verdade dEle me libertar. Amém? É isso, irmão Adilson? A palavra do Senhor fala no livro de João, se não me falha a memória, no capítulo 14, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui a verdade vos libertará. Irmãos, a gente precisa entender algo, como o pastor pontuou aqui. Numa guerra, aquele que perde, uma guerra entre dois países, aquele que perde, ele está sujeito ao país que venceu, ele se torna servo. Ele se torna servo do país que venceu. Assim é também na nossa vida espiritual. Se eu perco uma batalha para o pecado, eu me torno servo dele, por mais que eu professe uma fé no Senhor. E essa libertação desse pecado é o único meio, é a verdade. O único meio de eu me libertar desse pecado é a verdade. Mas qual verdade? A verdade de que Cristo morreu na cruz por nós. A verdade de que Cristo veio em forma de homem e morreu para que eu seja liberto da minha natureza pecaminosa, para que eu seja liberto de todas as coisas que me aprisionam, dos medos, das aflições, dos pecados, de tudo que me sujeita e me afasta do Senhor. A realidade é que Ele é o caminho para essa nova vida, que Jesus é a verdade, a Jesus é a palavra, Jesus é a obra, Ele fez essa obra. Ele é a única, através dele, é a única forma de eu ter a verdadeira libertação, porque Ele é o caminho para essa nova vida, Ele é o caminho para essa libertação que vem através da própria obra que Ele realizou. A realização da obra que me arranca do meu pecado, que me arranca, que me tira debaixo daquele que me domina, é somente Ele, é somente Ele. Não é essa verdade que é pregada no mundo: e conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Uma palavra muito utilizada, totalmente fora de contexto, até mesmo por políticos. Não é essa a verdade. A verdade que te liberta é a verdade que Ele morreu por você, que Ele morreu por mim, que Ele carregou sobre Ele as minhas enfermidades, que o castigo que me traz a paz foi colocado sobre Ele na cruz. Essa é a verdade. A verdade que as enfermidades não me dominam mais. A verdade que os pecados não me dominam mais. A verdade é que Ele morreu e levou cativo o cativeiro, ou seja, tudo aquilo que me aprisiona e me afasta de Deus, Ele já matou, Ele já colocou um pano em cima, Ele já prendeu, Ele já tirou da minha vida. Isso não tem mais domínio e não pode mais ter domínio sobre mim, nem sobre você. Se qualquer coisa está te dominando que não seja a vontade do Senhor para a sua vida, você precisa entender que a verdade ainda não te libertou.
E você precisa dessa libertação. Se autoanalise. Você está tendo uma vida maravilhosa, você está gozando da presença do Senhor. Perceba, irmãos, que na época da escravidão, o escravo, ele não gozava das coisas que o filho gozava dentro da casa. Ele não aproveitava, ele não tinha um momento de descanso, ele não podia se alimentar do melhor da casa, ele se alimentava com o que sobrava. Ele era um escravo, ele era um servo. Agora o filho, ele vivia e esbanjava e gozava do bom e do melhor. E é isso que Deus está te proporcionando. É isso que Jesus fala na sua palavra. Aquele que for liberto pelo filho também vai ser filho. Aquele que for liberto por Jesus vai ser um filho de Deus, vai ser liberto de todas as amarras, as concupiscências da carne, os desejos mundanos, todas as amarras do mundo, e vai gozar e vai viver do maravilhoso que Deus tem para a sua vida. É isso que é a verdade, é isso que é a verdadeira libertação, e ela já aconteceu, basta você tomar posse dela, basta você compreender que é através dessa obra que você vai ter a verdadeira libertação, em nome de Jesus, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Dilson. E o mais interessante é que Jesus, ele é, né, a própria natureza dele é a verdade, né? E ele sempre vai nos tratar, a verdade sempre vai confrontar a mentira, assim como a luz, as trevas, né? Não há comunhão, então, só que a luz sempre prevalece sobre as trevas, né? A verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. Em nome de Jesus. Então, como aqui no caso, continuando aqui no texto aqui do João 8, né? Jesus pegou e falou assim, Jesus começou a abrir a mentira deles, vamos dizer, a presunção deles, né? Aquilo que eles diziam que se denominavam filhos de Abraão. E aí Jesus falou assim, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha só o que Jesus falou. E aí ele fala ainda também assim, aqui versículo 39, ele falou, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Olha que interessante isso. Então Jesus, ele pela verdade, ele mostra a mentira deles, eles se dizerem ser filhos de Abraão, e aí ele fala o seguinte, ele falou, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Abraão nunca foi um homem homicida, um homem mau, entendeu? E aí, agora vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês querem me matar? Vocês dizem uma coisa, mas vocês sentem outra. Vocês dizem uma coisa, mas fazem outra. Isso é a presunção religiosa. Isso é a pessoa que, na verdade, é um escravo de um sentimento que não busca uma liberdade. Às vezes ele declara palavras boas, mas dentro dele tem um mal. Então eles declaravam serem bons filhos de Abraão, como Abraão era um bom homem, mas eles queriam matar Jesus. Eles tinham ódio de Jesus. Eles tinham desejo homicida de matar ele. E aí Jesus pontua o seguinte, para desmistificar, para quebrar essa presunção, esse orgulho. Ele falou o seguinte, se vós fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão, vocês fariam as obras da fé, vocês iam agradar a Deus, vocês iam fazer as obras de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem que fazer a obra de quem? A obra de Deus e não a tua obra do pecado. Se você é um filho de Deus verdadeiro, você vai fazer o que? A obra de Deus. Você vai fazer o que Deus quer, você vai fazer como Deus é bom, você vai fazer a bondade, você vai praticar a bondade de Deus, você vai praticar o amor de Deus. Você não vai querer matar ninguém, você não vai querer odiar ninguém, você não vai querer prejudicar ninguém, você não vai querer ficar mentindo para alguém. Então, olhe bem, a verdade liberta, porque a verdade mostra a mentira. Jesus estava mostrando a mentira deles aqui. Eles se diziam ser filhos de Abraão, mas queriam matar Jesus. Diziam que eram filhos de Abraão, mas por que não faziam a obra de Abraão então? Muitos se dizem, eu sou cristão, sou filho de Deus, mas então faz o que Deus quer. Faz a obra de Deus, haja como um filho de Deus, ande como um filho de Deus. Não ande como um filho do pecado, mas ande como um filho de Deus. Não é isso, irmão Adilson? E o que eu acho maravilhoso de Jesus Cristo e da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus e a palavra são o mesmo, né? São um. É que quando nos deparamos com a verdade, quando nos deparamos com a palavra de Deus,
tudo que está em nós externiza. Tudo que está em nós Sim. externiza. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Quando nos deparamos com Jesus, com a sua palavra, com a sua luz, com a sua mansidão, com a sua humildade, com o seu poder, o que está em nós externiza. Até mesmo algumas coisas que nós nem sabíamos que há em nós. Até mesmo algumas coisas que éramos presos e nem sabíamos que estava em nós, nos prendendo, que estava nos dominando. Mas quando nos deparamos com o nosso Senhor e Salvador, isso é externizado, isso é exposto. E aí cabe a mim aceitar essa libertação ou não. Por isso que ocorre a libertação. Porque quando eu me exponho, quando eu me coloco diante do Senhor, é exposto o que há em mim, de bom e do ruim. E cabe em mim aceitar que Ele quer me tratar, me curar e me libertar ou não. Cabe a mim essa decisão, cabe a você essa decisão. Você quer a verdadeira libertação? Poxa, mas talvez você está pensando, pô, Adilson, mas eu me vigio, procuro não ter um pecado. Irmãos, a gente precisa entender algo, a gente precisa estar constantemente nos examinando, constantemente vigiando a nossa vida através da palavra de Deus, que, como eu falei, para ser exposto se há algo errado. Se há algo errado, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, está me mostrando o que precisa ser liberto, o que precisa ser sarado, ser curado, ser transformado, ser renovado. E glória a Deus por isso. Se eu estou percebendo que está algo errado na minha vida, é porque a misericórdia dele está me alcançando de novo, e novo, e de novo, e de novo. E eu vou aceitar essa libertação. Eu vou aceitar, eu vou guiar a minha vida pela sua palavra. Quero trazer uma palavra para complementar aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você entendeu que Jesus morreu por você? Então a sua vida não é mais para você. A sua vida não é mais para você viver dominado pela sua carne. A sua vida não é mais para você ser servo do mundo, servo do que os seus olhos veem, servo do que os seus olhos desejam. A sua vida é para o Senhor. A sua vida, veja bem o que a palavra fala: não vivam mais para si, não sejam mais servos dos seus olhos, não sejam mais servos das suas paixões, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A sua vida é para Ele. A sua vida é para o Senhor. Entenda que você já tem um Senhor na sua vida. Não é mais os seus desejos, não é mais as suas concupiscências, não é mais os seus olhos, não é mais a sua mente, é o Senhor. Leve o seu corpo cativo diante da vontade de Cristo. Essa é a vontade dele para a sua vida. Deixe que Ele te liberte de todos os males, de tudo que ainda precisa ser libertado. Deixe Ele fazer essa obra na sua vida. É isso que Ele quer fazer. A nossa vida é uma vida de constante. Todos os dias eu preciso morrer para mim e viver para Cristo. Todos os dias eu preciso entender que a minha vida pertence a Ele. Todos os momentos do meu dia eu preciso entender que é somente através da palavra que eu entendo o que está de errado e que eu serei liberto. Em nome de Jesus, entenda isso nesse momento. Essa é a passagem, essa é a palavra que queremos transmitir para o seu coração. Em nome de Jesus, amém, pastor? Amém, irmão Adilson, e é muito importante entender isso, porque assim, a palavra de Deus fala que a luz, ela tudo manifesta. A palavra de Deus é uma luz que vai fazer aparecer, né, todas as nossas fragilidades, debilidades da nossa vida humana. Então a palavra de Deus, ela vem como uma luz para mostrar que nós precisamos de uma mudança, nós precisamos da graça de Deus, do favor de Deus, da obra de Deus, do milagre de Deus em nosso ser, da pureza de Deus para purificar o nosso ser. Então é muito importante a gente agora ter humildade para reconhecer, né, quem somos, do que precisamos e o que Deus ele pode e quer fazer na nossa vida. Precisa ter humildade para isso. Então é necessário, né, que Deus venha pela sua palavra hoje te levar no teu coração o entendimento, né, que Ele quer te purificar, Ele quer te limpar, Ele quer te libertar, né, de qualquer escravidão, de qualquer prisão que te prende, qualquer força que te domina. Ele, como já foi mencionado aqui, o irmão mencionou a palavra de Efésios, né, com ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele já fez uma obra, você agora precisa ter fé nele, se apegar nele, tocar nele pela fé, buscar nele essa graça, essa liberdade,
para você viver em liberdade, para você viver em novidade de vida, você viver livre desse jugo, dessa servidão, dessa escravidão, né, como um servo, um jugo sobre o teu ombro, mas realmente recebendo dele o que? Uma liberdade, né, que vem pela graça de Deus, né, de sermos aceitos, recebidos, né, como filhos de Deus, né, porque entenda isso, foi mencionado aqui na palavra de João 8, né, o servo, ele não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então o filho de Deus, ele tem o privilégio, né, um filho, né, um legítimo, ele tem o privilégio de permanecer, ele tem a permanência, amém? E a permanência é que Deus ele deseja para cada um de nós. Deus não quer que a gente tenha apenas um momento com Ele, Ele quer que a gente permaneça nele. Ele veio realizar uma obra eterna, não uma obra momentânea. Então não te prenda pelas coisas desse momento ou coisas desse tempo, mas busque as coisas que são de Deus, que são eternas, que são para sempre. E é por isso que Cristo veio, é por isso que Cristo morreu, e agora Ele quer que a gente entenda que agora não é mais para nós viver o nosso momento, o nosso tempo, o nosso desejo, mas viver para Ele, viver por Ele, pela fé nele, na luz dele, na verdade dele, no amor dele, na presença dele, em comunhão com ele. Amém, meus queridos? Amém, meu Deus. E é interessante que as coisas de Deus, concluindo já aqui, elas nunca são... Como é que eu posso usar a palavra? As coisas de Deus, elas nunca são limitadas. As coisas de Deus sempre são eternas. Quando Jesus fala ali que o Filho permanece eternamente. Se você entendeu, olha só, você que ainda não é um cristão, você está procurando, Deus está te chamando, você está entendendo o Senhor, entenda primeiro a base de tudo: só há vida, só há salvação, só há libertação através da cruz e através da obra de Cristo na cruz, através de Jesus. E você que já é um cristão, entenda que todos os dias nós precisamos nos examinar e entender que o Senhor tem libertação para nós. Entender que não podemos ser mais escravos de nada, não podemos servir a mais nada, somente ao Senhor, somente viver para Ele, não viver para mim, não ser servo da minha carne, dos meus desejos, mas ser servo do Senhor. A palavra fala no livro de Romanos, no capítulo 8, vós não recebestes o espírito de escravidão para andar atemorizados, mas sim o espírito de adoção, o qual clama Abba Pai. Você que entendeu a obra de Cristo, você que professa uma fé em Jesus, você não recebeu um espírito de escravidão para ser escravo de alguma coisa. Você recebeu um espírito de filho, de adoção. Você é um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Viva para Jesus. Essa é a vida que o Senhor tem para você. Entenda que é somente a verdade que vai manifestar se há algo que precisa ser quebrado em você, se há algo que precisa ser liberto. É somente a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém, pastor? Amém, amados. Vamos orar então, né, que você possa meditar, receber com humildade essa palavra. Estamos aqui em nome de Jesus para transmitir para você e oramos para que o Espírito Santo confirme ela no teu coração, que você receba ela de coração aberto em nome de Jesus, amém? Vamos orar por você em nome de Jesus. Pode levantar a oração, irmão. Senhor meu Deus, Sim, estamos Pai, aqui reunidos, Senhor, eu e o pastor, Sim, juntamente com aqueles filhos do Senhor que Sim, nos ouvem, nos Sim, meu assiste, Pai. clamando a Em nome Ti, de meu Jesus Deus, oramos. para que o Senhor venha Clamamos, quebrantar o Jesus. nosso coração, Quebranta, para que Senhor. essa palavra, Sim, Senhor, meu Deus. faça a diferença em Sim, nossas ó Pai, vidas, em nome pois a de Tua Jesus. palavra é a única Sim, coisa, meu Senhor, é o único poder aleluia. que pode fazer a Em diferença nome nas de nossas Jesus. vidas, Sim, pois é a meu Tua palavra, Senhor, Sim, que meu nos liberta, é a Tua palavra que nos ensina o aleluia. caminho, Sim, é a Tua Jesus. palavra, Senhor, que nos ensina a Sim, meu vida, Deus. que nos dá a vida, É que nos verdade. mostra a Tua vida, palavra que é é a Cristo, luz, Senhor. Senhor. Oh Espírito Santo, aleluia. obrigado Em por nome tudo de que Jesus, tens feito Pai. em nossa vida, Sim, Senhor. Espírito Pedimos, Santo. Senhor, com toda humildade, que o Senhor continue a mostrar, Senhor, nos ensinar o que precisa ser, Senhor, Sim, meu quebrado, Deus. Sim, meu aonde precisa, Senhor, de libertação, a área que precisa de libertação Em em nossa nome de vida. Jesus. Mostra-nos, Senhor, e que possamos ser humildes e entender que o Senhor está nos mostrando porque Sim, nos meu ama, Deus, em nome porque de Jesus. quer que sejamos, Senhor, totalmente livres
livres, pois recebemos o Espírito de liberdade, o Espírito de adoção que nos transforma em filhos de Deus. Não recebemos o Espírito de temor, o Espírito de escravos. Espírito Santo, testifica essa palavra no coração daquele que nos ouve, no coração daquele que nos assiste, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, incendeia esses corações por mais amor pela Tua palavra, mais amor por oração, mais amor para as coisas de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, venha inclinar, venha pender para as coisas de Deus, para as coisas que dão vida e não para a morte, e não para as coisas que nos levam à servidão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, esclareça essa palavra melhor em cada coração, Pai, assim como no nosso, bem como nos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E se há alguma barreira, Senhor, que impeça alguém de receber a Tua palavra, nós quebramos ela agora, em nome de Jesus Cristo. Essa barreira está sendo quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Assim oramos e assim já te agradecemos, Senhor, pois sabemos que o Senhor está operando em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Sigam nossa página sigam nosso canal no YouTube, é Tempo da Verdade, nossa página no Instagram, pois é somente direcionado para a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.